Irmãos, nós podemos dizer que incentivar as pessoas é muito bom. É uma ótima maneira de você encorajar aqueles que estão desmotivados, aqueles que estão mais tristes diante das dificuldades que estão passando. Mas nós podemos pensar que o incentivo também pode ser o grande vilão. Você acredita que de alguma forma o incentivo pode prejudicar alguém? Já pensou nisso? Você incentivar alguém, você pode prejudicá-lo? Como é que isso poderia acontecer? Vocês podem me ajudar a pensar? Vocês concordam com isso? Não concordam? Incentivo. Tem como ser um incentivo ruim? Tem como ser, né? Dá um exemplo para nós, Tiago, de um incentivo ruim. Já pode ser diretamente uma coisa desagradável, né? Muitas vezes o incentivo tem a aparência de uma coisa boa, mas ela também pode levar as pessoas a fazerem coisas erradas, né? E eu não sei se vocês ouviram falar, devem ter visto na televisão, a mídia criou uma nova personagem para influenciar o nosso tempo. Existe até uma série que foi criada com o nome dela, para ela, na verdade. Não sei se já foi lançada a série na Globoplay, que se chama Você Nunca Esteve Sozinha. Não sei se vocês já viram esse título, mas ele fala da última vencedora do Big Brother Brasil. Conta a história, então, desta moça, né, e coloca-se lá na história que era a paraibana que venceu, então, o Big Brother Brasil. Então, ela, entre os 20 participantes, ela se tornou a pessoa mais influente de todas as edições dos últimos 20 anos. O Instagram dela hoje tem 31 milhões de seguidores. No último dia, pelo que a Globo registrou, a aprovação do público para essa mulher era de 90%. De todas as pessoas do público de Big Brother Brasil que se envolvem, que interagem. Então, a mídia criou esta nova influenciadora. Para o quê? Não sabemos ainda, talvez no futuro surja o que a Globo, a mídia mesmo tem por trás disso, mas ajudou que a imagem da paraibana que estava sendo atacada no início do programa transformou essa moça numa protagonista. Porque nós sabemos que a televisão, ela pode até ter o jogo real dentro daquelas casas, nos reality shows, mas o que é passado e o que é cortado de imagem é onde existe a maior manipulação daquilo que nós recebemos e o que fazem as pessoas acreditarem em um ou em outro como protagonista ou como os vilões. Então a mídia transformou a paraibana Juliette Freire na mulher mais famosa da internet nos últimos tempos e também milionária. Ela não só como prêmio do programa, mas ela se tornou aí a cara de muitas marcas, porque todos queriam ela pela influência dela. Claro, no marketing ela iria auxiliar. Então, se nós formos ver sobre influência, sobre incentivo, este é o incentivo que eu e você recebemos todas as vezes que ligamos a televisão ou que abrimos um site na internet. A mídia está bombardeando em nós uma ideia por trás de tudo aquilo que eles então estão falando. Pode parecer uma imagem bonita. Você olha lá um documentário com o título Você Nunca Esteve Sozinha, parece que é algo inocente, mas por trás disso existe um incentivo que eles querem então nos levar a entender sobre essas pessoas. Então a sociedade ela vai nos levar, junto com a mídia, a desejar um padrão de vida. Quantas pessoas, depois desta edição do Big Brother, depois desse número extravagante de pessoas que passaram a seguir uma mulher que era anônima, que nem famosa ela era, quantas pessoas, e aqui não é preconceito, mas é só porque é a característica dela, quantos injustiçados agora não estão almejando serem ricos e serem famosos, e acreditando agora que existe possibilidade deles receberem justiça. Ou ainda mais, quantas maquiadoras, que era o caso dela, quantos paraibanos olham a história dessa mulher e o quanto que a mídia está elevando ela, estão dizendo assim,
eu posso me tornar rica e famosa do mesmo jeito que ela. Eu posso me tornar tão influenciadora quanto esta mulher, porque eles começam a criar então um padrão na mente das pessoas. Eles incentivam as pessoas a olharem e falar assim: não, eu quero ser como essa pessoa, porque ela é feliz assim. Ela se tornou feliz por ganhar esse programa e por ganhar então toda essa fama. Então você vê hoje em dia vários incentivos, talvez até escondidos por trás de várias ações, né? Quantas pessoas hoje brigam por causa de seguidores como ela? Ela recebeu por causa de toda a atenção, né, que ela teve em toda a televisão, né? Mas muitas pessoas estão brigando por causa de seguidores, por causa de curtidas, por causa de aplausos, de reconhecimento. Você vê muitas pessoas que às vezes param de conversar com os outros porque descobriu que fulano segue não sei quem. Então há uma briga de reconhecimento. Você deveria ir para aquele lado ou para este lado. Há uma influência, há um incentivo da sociedade com relação à fama, com relação a reconhecimento. Outra questão que a nossa sociedade nos mostra. Vejam os temas de novelas, filmes ou séries. O que é que nós sempre encontramos na maioria delas? Pode ser até uma de terror, geralmente tem pelo menos um casal ali. Um casal que se apaixona, às vezes eram inimigos, de repente se tornaram amigos. Livros, você observa que há muito romance. Por quê? Há uma ideia por trás de tudo isso que está sendo incentivada em nós. O que acontece no final dos livros? Geralmente, o casal fica feliz. Dá tudo certo. O que acontece no final das novelas, das séries? Geralmente, por mais que eles passaram os capítulos todos separados, no final deu tudo certo. Aquele que o público se agradou mais, eles fizeram então, eles se juntaram e viveram felizes para sempre, vamos dizer assim, né? Aquela velha história de conto de fada, né? A princesa tem um príncipe, acontece toda aquela coisa, tem um vilão atrás dela, mas no final das contas, felizes para sempre. Isso é uma ideia que está sendo incentivada em nós. Que se você não for feliz para sempre com o seu príncipe ou com a sua amante, independente de quem ela seja, você não vai encontrar felicidade em outro lugar. Além de fama, reconhecimento, relacionamentos, né? O que importa é viver o amor, né? É isso que a sociedade imprime hoje. Não importa se ele era o vilão e ela era a vilã, não importa, eles ficaram felizes no final. É isso que está valendo. E isso muitas vezes está vindo na nossa mente. Outra questão, então, além de fama, reconhecimento e relacionamentos. Dinheiro. Quantas famílias que você vê por aí que tem a capacidade de ter um helicóptero para andar de um lugar para o outro, né? Você vê aí, tem personagens nas novelas que eles têm isso, e aí o outro no filme tal tem outro tipo de carro, aí o outro usa uma outra roupa, tem outro tipo de postura, que faz com que as pessoas olhem isso e comecem a entender que este é um padrão. Há um padrão para a pessoa ser feliz. Ela vai ser feliz então quando ela tiver aquele tipo de roupa, quando ela tiver aquele tipo de carro, quando ela tiver aquela quantidade de dinheiro, ou quando ela viver naquele tipo de ambiente. Olha algo que é interessante quando nós temos um incentivo da sociedade que está impregnado na nossa mente. Quais são as profissões que tornam as pessoas felizes? Eu aposto que poucas pessoas pensam que a profissão de um gari esteja no topo da lista e torne ela feliz. Ou se for pensar, uma faxineira, ou um pastor, um professor. Não, as profissões que geralmente as pessoas pensam que deixam elas felizes são médicos, engenheiros, advogados. Felicidade. Então veja só que nós temos por trás, muitas vezes, nós não incentivamos as pessoas a serem felizes independente da profissão que elas estejam. Ou serem felizes independente da roupa que elas tenham. Mas nós temos um padrão. Um padrão que é imposto pela sociedade, que é imposto pela mídia, e que está no nosso consciente, nosso subconsciente, que nós estamos vivendo isso sem ao menos perceber. Então são incentivos da mídia. Com relação à fama, poder, reconhecimento, relacionamentos e também sobre dinheiro, sobre bens,
sobre a nossa própria riqueza. Alguma vez você já percebeu que você era incentivado a viver assim? Se tem algum exemplo prático que você poderia me contar de alguém que te incentivou, talvez não contando quem foi, né? Sem contar exatamente, mas você já achou que isso traria para você algum tipo de alegria? Alguma dessas áreas? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa que alguém algum dia te ensinou e falou assim, não, era isso e você descobriu que não era mais? Já pensou alguma vez que o dinheiro traria felicidade? Nenhuma vez? Ou que uma roupa tal, uma marca tal, traria mais felicidade do que a outra? Às vezes nós pensamos nisso, né? Ou viver como fulano, né? Nós já falamos outro dia sobre o Salmo, que falava sobre nós olharmos a grama do vizinho, né? Que é mais verde. Eu gostaria de ser como aquela pessoa, que ela parece ser mais feliz do que eu sou, porque ela é mais rica, ou porque ela tem isso, ou porque ela tem aquilo. Nós vemos então que essa é a perspectiva da sociedade que nós vivemos, né, que estão colocando isso para nós, e nós muitas vezes não percebemos e acabamos tentando encontrar a alegria, a felicidade em todas essas áreas como essas pessoas. Por isso, a nossa sociedade, ela não é só uma sociedade do consumo, né? Ela é uma sociedade do contentamento. Ela está buscando com o que ela vai se contentar. E por causa dos padrões, ela também se torna a sociedade mais frustrada que existe, porque esses padrões não vão trazer a alegria que elas querem. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor para nós pensarmos um pouco sobre este personagem que viveu sobre esses 4 aspectos de incentivos, e ele nos ensina então grandes princípios sobre isso, que é Salomão. Convido você a abrir em Eclesiastes, capítulo de número 2, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós diante da Tua palavra, Deus, que foi lida neste instante, pedimos a Tua bênção, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para nós entendermos a verdade do Senhor, ó Pai. Que o Senhor direcione, a Deus, todas as reflexões com base na Tua palavra, ó Pai, fale aos nossos corações, ó Pai. Nos transforme, a Deus, para nós podermos entender e viver, a Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. É no nome de Jesus, a Deus, que nós oramos
e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Bom, nós vemos então aqui, temos Salomão, que uma história nos conta, só para nós recordarmos, filho de Davi, que sucedeu ao grande rei Davi, com uma promessa que estava sobre o seu reinado. Salomão, então, ele assume o trono, sabendo, então, pela história, pelo que Deus havia falado ao seu pai, que ele seria o responsável por construir um grande templo ao Senhor. E nós vemos, então, que Deus aparece em um sonho para Salomão e diz a ele: pede-me o que queres que eu lhe dê. E a resposta de Salomão, no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, ele diz, então, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Então nós vemos que Deus havia dito a ele: peça o que você quiser, e ele pede apenas sabedoria. Na continuação do texto, o Senhor então responde a ele: como você não pediu riquezas, você não pediu bens, você não pediu a morte dos seus inimigos, eu não darei a você somente a sabedoria. E aí no texto o Senhor então, capítulo 1 do segundo livro de Crônicas, versículo 12, ele diz que daria riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Então nós vemos no texto de Eclesiastes, escrito por Salomão, ele desfrutando de tudo isso que Deus havia concedido a ele. De Deus dar a ele sabedoria, dar a ele riqueza, dar a ele bens, que nenhum outro havia conseguido ao longo da história e nunca teria. E como ele então desfrutou de tudo isso e o que ele entendeu, qual é a grande lição que ele tirou desta vida. Porque no versículo de número 10, veja que interessante, ele diz então: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, não privei o coração de alegria alguma. Então todos os desejos que Salomão tinha, ele saciava. Tudo que o coração dele o direcionava, ele provava, ele experimentava. Tudo aquilo que ele achava que seria bom para ele, ele então caminhava naquela direção. Os versículos 1 e 2, nós podemos ver aqui que são um resumo daquilo que ele vai explicar para nós. Ele está dizendo, no seu coração ele diz: vou provar a alegria, quero desfrutar da felicidade. Mas aí ele mesmo, no versículo de número 2, já começa a se questionar da resposta, de que serviu para ele toda essa alegria que ele alcançou, de todo esse riso, de toda esta felicidade. Porque ele está dizendo aqui, versículo de número 1 no final, que era vaidade. Por quê? Por que é que Salomão então respondeu desta maneira com relação a essas experiências? Porque muitas pessoas, quando olham o que ele vivenciou, nós vamos entrar com detalhes aqui nos próximos versículos, falam: não existe outra maneira de eu ser feliz. Se eu fosse como ele, naquela vida que ele tinha, eu seria uma pessoa extremamente feliz. Mas ele já começa a mostrar para nós que ele descobre que isso tudo não passava de vaidade. O que é que ele viveu? Quais foram os detalhes então que Salomão deixou para nós, que ele aproveitou? Versículo de número 3. Nós vemos então Salomão contar para nós que ele resolveu no coração dar-se ao vinho e entregar-se à loucura. Salomão então ele se entregou aos seus desejos, aos desejos da sua carne, e este vinho era o vinho mesmo, e a loucura, quando ele está dizendo aqui, ele está dizendo então que ele ia a muitas festas, e essas festas não tinham controle do que acontecia lá, e ele acabava então fazendo o que o seu coração queria, sem que houvesse muitas regras para isso. Mas é interessante que apesar de tudo que ele estava fazendo, e tudo que virá à frente, ele está sendo regido pela sua sabedoria. Então, apesar de ele se dar ao vinho, apesar de ele participar dessas loucuras, dessas festas, ele não perdia o controle na sua totalidade em momento algum. Ele estava provando no seu limite tudo que ele podia. Veja que é interessante o final do versículo. Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Então ele está provando de tudo o que existe, ele quer testar a si mesmo, quer ver os seus limites para ver o que as pessoas poderiam aproveitar que seria melhor para elas. O vinho, as festas,
Aí ele continua dizendo para nós, versículo de número 4, ele começou a empreender grandes obras. Fez casas, fez vinhas, fez jardins, fez grandes açudes, grandes bosques. Então veja, ele tinha dinheiro e ele começou a construir grandes posses. Tinha ovelhas e bois mais do que qualquer pessoa em Jerusalém. Então é a riqueza dele que está começando a aparecer aqui. Ou seja, aquilo que ele queria construir, ele construía. Ele tinha capacidade para isso. A sabedoria de Salomão, nós vemos que o texto nos mostra, ao longo dos textos de Reis ou textos de Crônicas, que ele poderia construir o que ele quisesse. Mas a palavra nos mostra que não era ele quem fazia, Ele tinha servos e servas, então ele tinha escravos, ele tinha pessoas que o obedeciam a cada instante. Então veja, ele se deu ao vinho, ele construiu tudo o que ele queria, ele tinha os seus próprios escravos, e é interessante que ele demonstra muita riqueza no versículo de número 8. Ele amontoou ouro, ele amontoou tesouros dos reis e das províncias. Ou seja, ele era um dos homens mais ricos. Ele tinha grandes riquezas, que era isso que o Senhor havia concedido a ele. Final do versículo de número 8, ele diz que ele também provou das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, diz que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, ele teve muitas mulheres ao longo de sua vida, então ele era um homem dado aos prazeres, ele não se limitava a nada. Ou seja, tudo aquilo que ele queria fazer, independente da área da sua vida, ele fazia. Se fossem os desejos sexuais, ele satisfazia. Se fossem os desejos da glutonaria, ele satisfazia. Se fossem questões materiais, financeiras, ele alcançou tudo aquilo que ele queria. Satisfez todos os desejos do seu coração, como ele diz aqui no versículo de número 10. Tudo que os seus olhos olharam e ele desejou, ele tomou isso para si. Ele fez, ele então alcançou. Versículo de número 9 acrescenta para nós que ele se engrandeceu e sobrepujou a todos os que vieram antes dele, Ou seja, ele foi um rei muito famoso. O livro dos Reis conta para nós que ele tinha uma sabedoria tão grande que as pessoas dos povos vizinhos vinham até ele para ouvir da sua sabedoria e passavam horas ali. Os outros reis faziam o mesmo. O texto mostra para nós que a rainha de Sabá, certa vez foi até Salomão para testar se ele realmente era tão forte e tão sábio, e ela saiu de lá descobrindo que ele era o mais sábio de todos os lugares. Quando eles vinham para ouvir, traziam presentes, traziam ouro. Então por isso que ele fala para nós aqui no versículo de número 7 e 8, no versículo 8, que ele amontoou tesouros de reis e de províncias. Ou seja, ele era um homem rico, ele recebia presentes, ele era conhecido por todas as pessoas, ele era famoso. Ele satisfazia todos os seus desejos. Se você for pontuar cada uma dessas áreas que Salomão viveu, que ele desfrutou, área de glutonarias, muitas pessoas hoje em dia, elas caminham por esse lado. Eu vou me satisfazer a minha carne, bebendo e comendo tudo que eu quero, tudo que eu posso, porque eu preciso aproveitar a vida, e eu vou ser feliz assim. Ou se você for ver outras pessoas, já dizem na questão financeira, eu vou construir, porque quanto mais eu construir, quanto mais eu tiver, mais eu vou ser feliz. Ou na área sexual, quanto mais eu desfrutar do prazer sexual, mais feliz eu vou ser. Mas Salomão deixou claro para nós qual foi o resultado disso tudo na sua vida. Versículo de número 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão está mostrando para nós, chegando a um ponto que a maior parte de nós, a maior parte das pessoas nunca vai chegar, de ter condições de fazer tudo isso, como ele fez. E ele está dizendo, essas coisas não traziam a alegria que ele almejava, a felicidade que ele mostra então lá no versículo de número 1. Vamos então, ele mesmo provou a ele mesmo, dizendo, eu vou testar, vou ver se isso realmente vai me fazer feliz.
E ele chega ao final dizendo que nada disso tinha proveito debaixo do sol. Porque nada disso trazia a verdadeira alegria que ele queria, o verdadeiro prazer. E é interessante, né, ver ele falar aqui, porque ele começa a dizer, né, tudo era vaidade, correr atrás do vento, não tem nenhum proveito para todas essas coisas que ele está fazendo. Ou seja, não tem realmente esse prazer. O que muitas pessoas estão querendo hoje em dia: riqueza, fama, poder, reconhecimento, achando que este é o caminho que vai trazer a eles a satisfação. Salomão está dizendo para nós que isso não traz nenhuma alegria para nós. Como é que ele foi capaz de chegar a este ponto? Veja, então ele considerou, versículo 11, ele pensou sobre tudo isso, ele fez com intenção e ele refletiu sobre tudo isso. Quando ele fez cada uma daquelas coisas, ele chegou a um estágio da sua vida que ele disse: bom, quando eu estive tomando do vinho, quando eu participei de festas, quando ele participava então dos momentos com relação à sua sexualidade, quando ele empreendeu em construir tudo aquilo, quando ele foi famoso, ele analisou tudo isso. Ele fez um autoexame, ele olhou para si mesmo, ele encontrou um grande vazio. A maior parte de nós tem dificuldade em sair muitas vezes de uma tristeza profunda causada pela frustração, porque nós não examinamos esses pontos, porque achamos que é tão natural, porque está tão enraizado na nossa mente a nossa busca pelos prazeres, a nossa busca por esses pontos. Eu quero ser reconhecido, qual é o problema nisso? E aí, por eu não analisar muitas vezes, eu não descubro qual é a raiz da minha tristeza ou até mesmo de uma grande depressão. Salomão, ele sai desse poço fundo que ele tinha acabado de entrar, porque ele foi capaz de olhar para ele mesmo. Então eu quero pedir a ajuda de vocês para nós pensarmos em uma coisa. Salomão fez uma lista de coisas que ele buscou, né? Então o problema de Salomão estava em buscar a satisfação dos prazeres? Existe problema nos prazeres? O que você acha sobre isso? Você acha que o problema está no prazer? Me ajuda a pensar aí. Certo. Uhum. Uhum. Certo. Aham. Então vamos pensar, né? Tá, desculpa. Aham. Isso, aham. Sim, certo. Então, vou pegar o exemplo que você falou sobre questão financeira. Então, não existe problema se alguém quiser buscar ser mais rico. É isso que nós estamos concluindo? Vocês concordam? Não tem problema? Então não teria problema de eu desfrutar o prazer
que o dinheiro me traz. Vamos pensar em outra área, né? Existe problema em você ter... Fecha, tapa os ouvidinhos dela. Você ter satisfação sexual? Existe problema nisso? Você ter prazer na área sexual é pecado? Tem certeza? Tem problema de alguém ser famoso e desfrutar da fama? Alguém ser poderoso e desfrutar da fama? Ou desfrutar do poder? Tem problema a pessoa ter prazer em servir num cargo que ela tenha poder? O que vocês acham? O problema está no prazer? Sim. Aham. Sim. Nós temos que pensar, a vida, ela está aí para ser vivida, né? Existem coisas muito boas que você pode desfrutar na vida. Quem é que criou essas coisas boas? Quem é que criou o prazer? Foi Deus. Se nós formos pela linha de que o prazer é errado em todas as áreas, nós estaríamos criando uma ideia de que nós temos um Deus que criou o prazer, mas que não quer que você desfrute dele. Nós criaríamos quase que um Deus meio que carrasco, né? Porque Ele criou coisas boas para você sentir, para você viver, pra você ter alegrias, mas não é para você desfrutar de nada disso. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas, elas vão pela linha de que você não pode desfrutar de certos prazeres. Principalmente, aí por isso que eu citei a questão sexual. Não, você não pode ter prazer sexual. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quem é que criou os prazeres? Ou então o problema é como nós vamos desfrutar desses prazeres. Porque é claro que a nossa natureza pecaminosa, ela vai nos levar a participar de qualquer tipo de prazer. Qualquer coisa. E quando nós vemos então que a palavra de Deus, ela nos limita a certas áreas de prazer ou certos momentos para desfrutar de alguns prazeres, não é porque nós temos um Deus que é mau, nós temos um Deus de amor e que por isso Ele nos disciplina, por isso Ele nos orienta. Porque nós somos pecadores e se não fosse Deus para dizer faça desta forma e venha para este caminho, nós íamos cair em qualquer tipo de coisa. Então Ele está nos moldando para nós caminharmos naquilo que está correto diante daquilo que Ele fez para nós. Ou para que Ele nos fez, para onde Ele nos fez desfrutarmos de cada um daqueles prazeres que nós temos, né? Então veja que Salomão, ele buscou tudo. E de maneira equivocada, ele desfrutou dos prazeres que ele tinha, porque ele foi exatamente como o Jatir estava falando, ele fez para ele, porque ele queria engrandecer a ele mesmo, ele queria ser o mais conhecido, ele queria alegria por isso, pelas coisas materiais, pelo prazer com as mulheres, pelos servos que ele tinha, pelas ordens, pelo poder que ele tinha sobre as pessoas, era isso que ele achava que dariam a ele a satisfação, ou seja, o prazer pelo prazer, né? Então não era essa maneira, ele viu que isso tudo era correr atrás do vento. E nós precisamos lembrar então que nós vivemos em meio a uma sociedade que está moldando os nossos pensamentos, que está nos incentivando constantemente a nós buscarmos certos tipos de prazeres. Porque se você não viver assim, você não vai ser feliz. Se você não fizer isso, se você não tiver isso, você não vai ter esta alegria. Me ajuda a pensar então, qual é o ensino que as novelas, séries e filmes trazem sobre sexualidade hoje em dia? O que é que vocês já viram por aí? Tudo pode. Oi? Imoralidade. O que mais que vocês têm visto aí que as novelas ensinam? Séries.
importante é ser feliz. Não importa se é imoral ou não, né? Viva do jeito que você achar melhor, né? Ou seja, independente da idade, independente do jeito que a pessoa é, da vida que a outra pessoa leva, seja feliz na sua sexualidade. Afinal de contas, você tem prazer para você desfrutar da vida. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso, porque na nossa mente, no nosso subconsciente, nós estamos assistindo tudo isso. A internet está colocando tudo isso diante de nós, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a pensar, poxa vida, é verdade. Aquele marido daquela novela, daquele filme, ele só foi feliz depois que ele traiu a esposa. Por isso que muitos acabam caminhando para o adultério, porque ele quer viver, ou a mulher quer viver, aquilo que aquele personagem estava vivendo. É este o padrão de sexualidade que foi colocado para aquela pessoa. Ou o adolescente assiste uma série lá de jovens e adolescentes, onde a imoralidade corre solta, onde as pessoas não têm padrão nenhum. O que o jovem vai pensar? Bom, para eu ser feliz eu tenho que desfrutar disso daí agora. Em qualquer momento, com qualquer pessoa. Então existe um incentivo que então é colocado na nossa mente com relação à sexualidade. Qual é o ensino que você vê sendo passado com relação à área financeira nas mídias hoje em dia? Quem é o feliz? É o pobre ou é o rico? Na mídia é o rico. Infelizmente, até algumas igrejas pregam sobre isso, né? Eu era pobre, eu tinha a empresa falida, de repente fiquei rico. Eu sou da igreja tal, né? Até as igrejas estão achando que este é o caminho. Seja rico. A mídia diz isso. Seja rico, você vai ser feliz. Além de desfrutar dos seus prazeres, daquilo que você quiser sexualmente, do jeito com quem você quiser, seja rico. Aí o problema é, as pessoas olham a mídia ensinando isso, e aí as pessoas não pensam nos princípios mais para ultrapassar qualquer barreira para elas serem ricas. Elas vão se tornar desonestas, elas vão se tornar corruptas, elas vão roubar, elas vão mentir, elas vão fazer o que for preciso, porque o meu alvo é ser rico. Eu preciso ser feliz com a riqueza. Se eu não tiver o dinheiro igual fulano de tal, eu sei que eu não vou ser rico. Então vejam, são incentivos que nós temos. Com relação a poder, algumas pessoas então, elas acabam vendo certas figuras que têm uma imponência, que têm um poder, que têm uma autoridade, e elas entendem, tenha poder, porque aí você vai poder fazer o que você quiser, você vai derrubar quem surgir diante de você, você não vai ter inimigos mais. Você faz o que você quiser quando você tem poder. E aí a pessoa começa a ultrapassar os limites dos seus próprios princípios para ela alcançar o poder que ela quer. Porque ninguém vai tirar isso dela. Ela vai ter então fama, riqueza, ela vai conseguir o que ela quiser. E nós estamos falando aqui de cristãos e de não cristãos, que querem hoje ser ricos como fulano de tal, que querem ter o poder que o outro tem, ou que querem desfrutar dos prazeres como na novela X ou no filme X. Eu não sei se vocês já assistiram uma série na Netflix que resume esse ensino, inclusive por causa da sua popularidade. La Casa de Papel. Já ouviram falar? Alguém já assistiu? Já assistiram? Eu já assisti todas as temporadas. E a história é o quê? Um homem, não vou contar tudo, né? Para não dar spoiler, se alguém quiser assistir. É uma trama muito interessante. É muito bem bolada, ela é muito inteligente. É de um homem muito esperto, muito inteligente, que reúne uma equipe de pessoas selecionadas, especificamente cada uma para uma função, que ele então usa para roubar. E dá certo. Eles fazem tudo o que é preciso. E essa série, quando ela foi lançada, ela estourou. Porque ela é muito bem criada. Dentro da série, o que tem? São bandidos. Mas tem casais. Olha que bonito. Até os bandidos amam, né? E eles têm lá um casal de dois bandidos. Tem um casal de um bandido com um refém. Olha só que bonito.
É o que a sociedade começa a olhar e falar assim, poxa vida, olha que interessante. Vamos torcer pelos casais dos bandidos, pelo relacionamento deles. Sem perceber, se nós não formos críticos com tudo aquilo que nós vemos, isso começa a entrar na nossa mente. Não tem problema se ele vai roubar, porque coitado, ele era pobre, a sociedade fez com que ele chegasse nisso. Ah, que bonito, eles estão ali só para poder viver um grande romance. Porque eles querem ser felizes, só isso que importa. É o dinheiro que vai trazer a felicidade para eles. Deixa eles que façam isso, deixa eles que roubem. Sem querer, a nossa mente está recebendo essa enxurrada de informações. Aí o problema está em assistir? O problema está em a gente não saber filtrar. Se eu não sou capaz de filtrar, é melhor que eu não assista nem novela, porque as novelas estão cada vez piores também. Nem reality show, porque reality show começa a perder qualquer tipo de conceito, né? Eu digo porque tem vários tipos, né? Várias áreas. Oi? Às vezes não dá nem para assistir jornal, né? Porque você não consegue saber o que é verdade mais, né? Então, nós estamos sendo bombardeados com esse monte de incentivos. A mídia, a sociedade, elas estão influenciando. Se nós não ficarmos atentos, nós vamos começar a fazer igual. Pode conversar com as pessoas que não são críticas. Às vezes não são cristãos, né? Não estou dizendo todas as pessoas, porque às vezes tem não cristão que é mais antenado do que cristãos, que estão às vezes alienados diante daquilo que estão recebendo. Mas tem muitas pessoas que começam a assistir e falam assim, esse é o caminho. Essa é a vida. Você já viu aquelas crianças que elas estão ali junto com aquelas pessoas e ele vê desde pequeno o chefe lá da favela se dando bem e rico? A criança está ali no meio, ela começa a almejar o quê? A felicidade dela vai vir daquilo. Ela quer aprender a manejar uma arma desde pequeno, ela quer seguir os mesmos passos, porque a alegria dela está aquilo. Ela vai proteger a família dela com aquilo. Então veja, a gente começa a ver e receber muita informação e nós somos influenciados a todo instante, né? Ou seja, nós precisamos pensar quando é que nós começamos a trilhar, a cobiçar este erro, né? A trilhar esses caminhos que são desagradáveis a Deus. E é uma resposta que eu achei bastante interessante, que o pastor Wilson Porte Jr. lhe diz: quando você mata a gratidão, nasce a cobiça. Quando você deixa de ser grato com aquilo que você tem, você então facilmente vai cair na cobiça do que o outro tem ou da vida próspera que você está sonhando por causa de novela ou de personagem. Porque nós temos que lembrar que Deus não impede de nós vivenciarmos os prazeres, alcançarmos uma situação financeira melhor. Deus não proíbe o cristão de chegar em uma função de poder, de atingir uma popularidade, do cristão ter influência. O problema, na verdade, é como nós usamos tudo isso. Qual é a intenção que tem nos nossos corações para nós chegarmos lá, almejarmos tudo isso, ou desfrutarmos desses prazeres que nós estamos pensando. Porque aí é que está o grande erro. Porque muitas das vezes nós nutrimos no nosso coração uma intenção de que eu quero chegar naquele patamar para me agradar. Eu quero chegar naquele nível de influência para que eu possa ser reconhecido e não para servir ao Senhor. Porque nós temos cristãos que servem a Deus em diversas áreas da sociedade e que não é por causa disso, de ele estar em uma certa função, ser um político ou ter uma influência na internet, é que ele não está servindo a Deus. Ele pode fazer isso. O cristão pode desfrutar então da sua vida sexual, dos prazeres, porque foi Deus quem concedeu isso a ele. Mas existe o lugar certo, existe o momento certo da sua vida que ele vai poder desfrutar isso sem desagradar a Deus. Então o que é que nós vemos? A maior parte das pessoas, elas são direcionadas a olhar para suas vidas e dizer: não sou contente com o que eu tenho. E aí muitas das pessoas são frustradas. Estão decepcionadas com a vida que elas têm, e elas olham para o outro, olham para o personagem, olham para o famoso tal, e elas querem chegar lá. E o que acontece com essas pessoas? Muitas delas estão com sintomas depressivos. Está desanimada com a vida, está triste pelos cantos,
está se isolando porque não vive como as pessoas acham que ela deveria viver, porque ela não é feliz, porque ela não chegou no patamar que ela queria chegar de riqueza. Existem pessoas depressivas porque não estão satisfeitas com as suas vidas, porque elas acham que a satisfação vai vir de todas essas coisas que a vida pode oferecer para ela. Qual é a solução, então? Qual é a solução para essas pessoas? É ignorar os prazeres da vida? O que é que nós podemos responder a uma pessoa dessa? Se alguém está sofrendo com isso, está triste porque não chegou nesse patamar, o que ela tem que fazer? O que vocês poderiam me ajudar? Sim. Uhum. Uhum. Não existe área que você possa suprir dessa pessoa que vai trazer a alegria dela. É exatamente isso. Então, é o que Salomão descobriu. Nós somos criados para viver para o Senhor, para glorificar a Deus. Ele descobriu isso, que tudo aquilo que ele tinha na sua vida, tudo que ele desfrutou, porque ele se deu a todos os prazeres que ele queria, era tudo vaidade. Nada daquilo trazia a alegria que ele tanto almejava. E aí você vê até no final do livro de Eclesiastes, ele mostrar então que nós devemos toda a nossa vida a Deus e nós vamos prestar contas ao nosso Criador. Podemos sim viver com toda a nossa força, com o nosso ânimo, mas lembre-se, é Deus quem está à frente de tudo. É Deus quem está no controle, direcionando, e é Ele que deve ser glorificado com toda a nossa vida. Então não são os problemas, não são os prazeres em si, mas como nós lidamos com esses prazeres. Porque se Deus nos concedeu, nós podemos desfrutar disso tudo para glorificar a Ele, para honrar ao seu nome. Por isso o cristão pode viver desfrutando dos prazeres com sabedoria, de maneira que Deus venha a ser honrado em sua vida. Então a resposta, a solução para aqueles que estão vivendo em depressão por causa disso é Cristo. É o nosso Senhor que nos permite esse relacionamento com Deus de novo, que nos permite voltar a entender para o que nós somos feitos e como nós podemos glorificar o nosso Deus em obediência, porque é por Cristo que nós somos livres novamente da escravidão dos nossos pecados. Então nós podemos concluir nesta noite que não existe outra coisa a nós fazermos a não ser agradecer ao nosso Senhor pelo que nós temos e nos submetermos ao nosso Deus para nós podermos honrar a Ele em todas as áreas da nossa vida. Com sabedoria que Ele nos dá pela sua palavra, nós somos capazes de obedecer ao Senhor e sair de qualquer depressão causada por essas circunstâncias. Qualquer desânimo na vida, qualquer tristeza profunda que haja, se é por estas causas, Cristo Jesus é a solução. Mas eu sempre repito aqui que nós temos casos de pessoas que estão em depressão, que não são esses. Algumas pessoas precisam buscar médicos, psicólogos, precisam de medicamentos, porque existem outras causas que as levaram a esses patamares. Por isso eu desejo que Deus nos abençoe para nós sermos sábios ao agirmos nas nossas vidas, quando nos encontrarmos em uma tristeza profunda, ou quando tivermos alguém próximo de nós, para nós sabermos orientar essas pessoas sem julgamento, sem entender essa pessoa. Nós pré-julgamos muitos, e ao invés de ajudarmos, nós atrapalhamos na cura, no tratamento dessas pessoas. Então que Deus nos dê sabedoria para nós acompanharmos, ajudarmos, pois eu creio que através de Cristo Jesus e da sabedoria que Deus tem nos dado, muitas pessoas
estão saindo da depressão e muitas ainda vão ser curadas e ainda vão buscar ao nosso Deus e vão servir ao Senhor para honrá-lo. Amém, irmãos?